com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, veio avante para nós lermos no livro dos Salmos, o capítulo número 116. Se todos encontraram, vamos ler então. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, o filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. Na oração, irmãos, foi pedido que o Senhor nos desse graça de termos em nós a gratidão pelo bem que nós temos alcançado nesta bendita graça. E aqui o salmista que escreveu este salmo, ele descreve assim: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Então, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Ele demonstra aqui amor ao Senhor, porque o Senhor havia ouvido a voz da sua súplica. Louvado seja Deus, irmãos, que na bondade de Deus, Ele sempre tem ouvido a voz daqueles que clamam. Quando o Senhor Jesus orava pelos discípulos, aliás, orava clamando ao Senhor na porta do túmulo onde Lázaro estava morto, ele falando com Deus disse: bem sei, ó Deus, ó Pai, que Tu sempre me ouves. Essa condição também foi dada a nós, que o Senhor nos chamou nesta graça, de sermos ouvidos por Deus
nas nossas súplicas. Mas o nosso amor ao Senhor não deve residir somente, ou existir somente porque Ele ouve a nossa oração. O nosso amor deve ser por todo o bem que temos recebido, e também, irmãos, que nós devemos ao Senhor a nossa existência, devemos ao Senhor a graça que Ele fez por nós. Aqui o salmista comparava assim, como que havendo cordéis da morte o cercando, e angústia do inferno que se apoderavam dele, ele havia encontrado aperto e tristeza. Também nestes dias nós encontramos apertos e tristezas, e situações que parecem que são cordéis que nos envolvem. E muitas vezes nós ficamos como que sem condição de nos mover, mas devemos crer que a nossa voz, ou a voz da nossa súplica, é ouvida pelo nosso Deus, porque o Senhor nos deu esta condição, de que clamando ao Pai em nome dEle, nós seríamos atendidos segundo a bondade de Deus. Então ele diz: invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ele clamava pela sua vida, pela sua alma, e na piedade de Deus, pela sua justiça, o Senhor usou de misericórdia com ele, como também usa de todos nós. E o Senhor guarda o simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Irmãos, quantos de nós, que há momentos que nós nos encontramos também em abatimentos. Parece que diante das situações, as nossas forças terminam, se acabam, e nós não temos mais o que fazer senão recorrer à misericórdia do Senhor. Como Ele livrou o salmista, também Ele sempre nos tem livrado e certamente nos livrará. Se alguém hoje encontra-se com algum abatimento por conta daquilo que sucede, que se levanta, e das opressões que nos rodeiam, tenha certeza que o Senhor é o nosso libertador. É Ele quem nos livra na hora da nossa aflição. E depois ele dizia: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Se alguém está aqui hoje, não só aqui presencialmente, mas ouvindo, onde quer que estejam neste mundo, esta palavra, a recomendação é para que a alma volte ao repouso, porque o Senhor fez bem. Ora, irmãos, o repouso aqui não é somente o repouso dia a dia que nós precisamos, que muitas vezes nossas almas estão como que cansadas, sonolentas pelas coisas e aflições que sucedem, e nos dá vontade de descansar por algum período, algum tempo. Quantas vezes que dizemos: tenho vontade de viajar, de sumir, de ir aqui ou ir ali, e esquecer de tudo, até que passem as calamidades. Mas não precisa sumir. Apresente-te ao Senhor, porque o Senhor faz com que a nossa alma tenha repouso nele. Nossas almas não encontram repouso no mundo, irmãos. Tudo que o mundo tem a oferecer não dá repouso e descanso às nossas almas, porque o nosso descanso está no Senhor. Mas falando aqui de repouso e da alma voltar, volta minha alma a teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Os irmãos se lembram que quando Moisés, na sua oração, ele falando com Deus, ele fez uma declaração, uma afirmação, olhando para a pobreza do ser humano perante a grandeza de Deus e o pecado que o homem foi envolvido. Ele dizia assim ao Senhor: tu, Senhor, reduzes
o homem à destruição, e dizes: volvei, filhos dos homens. Por causa do pecado, o Senhor Deus se afastou do homem. Os irmãos lembram que quando Adão estava no paraíso, na viração do dia o Senhor aparecia para vê-lo, e era alegria para ele, porque ele não tinha outra coisa. A esperança dele é que chegasse um amigo, que chegasse alguém. Aí o Senhor preparou para ele uma coadjutora, mas ele esperava que o Senhor na viração do dia aparecesse e o confortasse. O que será que o Senhor falava com ele? O que será que Deus conversava com Adão? Só ele sabe. Mas quando Adão pecou, o Senhor se retirou. E o resultado do pecado foi esse: foi reduzido o ser humano à destruição, que é a morte. Mas o Senhor, apesar de tudo isso, de reduzir o homem à destruição, que é a morte, mas ele ainda deixou esta determinação: volvei, filhos dos homens. Volver é voltar. E aqui o salmista dizia: volta, minha alma, ao teu repouso. Glória ao nome do Senhor. Em Hebreus, o apóstolo escreveu, falando do repouso, que cremos que ainda há um repouso para o povo de Deus. Então nós temos um repouso, e que temos que lutar para não perdermos este repouso, que é o repouso eterno, o descanso eterno que nos aguarda. E aqui ele dizia então: volta, ó minha alma. Ora, queridos irmãos, olha a obra que Deus fez conosco. Criou o caminho de volta, que é a graça do Senhor Jesus. Como é que o homem podia voltar a Deus se ele perdeu a ligação com o Senhor? O Senhor se irou contra o homem e ordenou a destruição. Mas agora, como voltar para Deus? A lei que foi dada por Moisés não deu condição do homem voltar a Deus, porque havia uma promessa de que alguém fosse enviado para ser o Redentor, para salvar o homem da perdição eterna, ou da segunda morte, porque a primeira já era a destruição, mas a segunda já estava determinada também, mas agora precisava da redenção, e a redenção era na graça, onde está o caminho, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque ele disse aos discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai, ninguém vem, porque dizia: não creis vocês que o Pai está em mim, que eu estou no Pai? Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, para voltar para Deus é por Jesus Cristo, na bendita graça que Ele abriu para todos nós. Então agora, irmãos, nossas almas, nossa vida está voltando para o repouso. Este é um caminho de retorno, irmãos. Ninguém busque desvio, ninguém busque outro caminho paralelo, ninguém busque outro recurso, porque há um só caminho, Jesus Cristo. E é nele que nós estamos agora voltando para Deus. Não é este corpo, são as nossas almas que estão voltando para Deus. E para quê? Para o repouso, que nós cremos sim que há um repouso para o povo de Deus. Bendito seja o Senhor. Então, queridos irmãos, prosseguindo aqui, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, mas não é a morte deste corpo, porque este corpo vai morrer, como hoje mesmo, quantos funerais aconteceram, como agora, quanta gente deve estar morrendo, e quantos nossos irmãos, porque a morte do corpo é iminente, mas a morte que fala aqui, que nós fomos livres, é a segunda morte, a morte eterna da alma.
Na graça do Filho de Deus, nos foi dada a vida eterna. Quem perde a graça, perde a vida eterna e vai para a segunda morte. Deus nos livre, queridos irmãos, e nos guarde. Livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Os irmãos lembram quando Davi, orando ao Senhor no Salmos 40, ele fala: tirou-me de um charco de lodo horrível, livrou-me desse charco de lodo e me colocou, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Nós fomos tirados da condenação eterna, do lago horrível que estávamos atolados do pecado, e agora o Senhor firmou os nossos passos na rocha que é Jesus Cristo. É isso que ele dizia aqui: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, como isso é profundo. Terra dos viventes. Não vão pensar que é congregação cristã no Brasil. Não é isso não. É a graça do Filho de Deus. Porque se fosse assim, então, congregação cristã na África, congregação cristã na Argentina, congregação cristã nos Estados Unidos, então seria outra coisa. Mas não é isso. É a graça do Filho de Deus universalmente estendida a quem alcançar misericórdia de ser tirado do charco de lodo e firmado os seus pés na rocha que é Cristo. Bendito seja o Senhor que fez este bem. Então diz aqui: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, nós só podemos andar na presença de Deus na graça do Senhor Jesus. Fora da graça nós estamos longe da presença de Deus. E presença de Deus, irmãos, não vamos pensar que é somente essa alegria que nós sentimos no coração. Isso é um prazer, ou melhor, é uma sensação de alegria que o Senhor nos toma. Mas todos nós estamos diante do Senhor de dia e de noite. Se eu, dizia o salmista, se eu for às profundezas do mar, ali está teus olhos. Se eu for em qualquer lugar que eu estiver, os teus olhos ali estarão. Quem pode ocultar-se dos olhos de Deus? Quem pode praticar obras desagradáveis, escondidas do Senhor? Ninguém. Então vamos andar perante o Senhor, é na graça do Filho de Deus. Aqui é a terra dos viventes. Bendito seja o Senhor. Na terra dos viventes, irmãos, pode haver doença, pode haver enfermidade, mas não deve haver morte, porque se morreu, tem que ir para a terra dos mortos. Não é assim materialmente? A pessoa falece, perdeu a vida, a família chora, lamenta, grita, faz de tudo, mas tem que concordar que o final daquela pessoa que faleceu é na sepultura, é a terra que vai levar, porque é da terra. Mas a nossa alma, irmãos, jamais. Lembremos que nós estamos voltando para Deus. Andemos perante o Senhor na terra dos viventes. E na terra dos viventes pode ter doença, sim, tem enfermidades. As desobediências são enfermidades. As coisas erradas que podemos cair e praticar são doenças, são enfermidades. Então existem enfermidades que nos molestam, mas existem enfermidades que podem nos matar. Existe enfermidade que tira o prazer e a alegria de viver. Por exemplo, uma dor de dente. O que é uma dor de dente? Não é nada, mas só quem tem é que sabe. E quem tem uma dor de dente morreu? Não, está vivo, só que não tem alegria,
não canta, não tem prazer. Por quê? Porque ele está sob o efeito de uma ação dolorosa. O pecado age dolorosamente na nossa alma. E quem sente isso é a consciência. Quando a pessoa cai numa desobediência, comete um delito perante o Senhor, é como uma dor de dente, como uma dor de cabeça, como uma outra dor qualquer. Não mata, mas judia, faz sofrer e faz chorar. Por quê? Porque ainda está viva a pessoa. Dor de dente não dá num defunto, dor de perna não dá naquele que morreu, mas o vivo, ainda que esteja quase morto, mas ele sente a dor. Se alguém está ouvindo esta palavra agora, e a tua consciência está te apertando por causa de algum erro, de alguma falha, o que nós fazemos quando estamos com alguma dor? Procuramos um medicamento, um recurso, corre aqui, corre ali. Mas por que isso? Porque eu sei a dor que estou sentindo. Se a tua consciência está dolorosa, está te fazendo agora sofrer, procure imediatamente um recurso. Aqui está a palavra de Deus. Recorre ao Senhor e vamos caminhar de volta para Deus. Não seja as doenças deste mundo, do pecado, das desobediências, das dissoluções, das contendas, das armações ardilosas entre irmãos que existem, inimizades, porfias, diferenças, falta de comunhão entre marido e mulher, entre pais e filhos, falta de comunhão entre irmão e irmão, entre irmão e irmã, falta de comunhão naqueles que trabalham na obra de Deus, quer seja quem ministra, quer seja quem desenvolve um trabalho, um material na obra de Deus, estão desligados, estão em oposição, vocês estão parados de caminhar. Vamos andar juntos? Bendito seja o Senhor. Não diz a palavra assim: andarão dois juntos se não se combinarem? Se marido e mulher estão em contenda, se irmãos de algum cargo, até ministério, estão em dissolução, em contenda, andarão os dois juntos sem combinar? Bendito seja o Senhor. Não disse Jesus: concilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho, para que não venha a ser entregue na mão do juiz, o juiz mande o meirinho e te encerre na prisão. Vamos reconciliar hoje, queridos irmãos. Não vamos pensar que porque fomos batizados, recebemos o dom do Espírito Santo, porque cremos. Recebemos até o dom de novas línguas, alguns outros dons também. Estamos livres de doença. Ninguém. Quem é que pode dizer: tenho uma vida saudável, não tenho doença, não tenho dor, não tenho nada? Quanta gente que está perfeitamente ao seu pensamento saudável, mas vai fazer um check-up, de repente o médico lhe chama: olha, tem uma triste notícia para te dar, mas para mim eu estou tão bem. Você pensa que está bem, mas quando eu passei você aqui, foi feita uma radiografia, foi feito um ultrassom, foi feito um exame mais acurado. Você não sabe, mas você tem um tumor maligno, e se não cuidar, você vai morrer dele. Vamos deixar o Senhor fazer um check-up em nós agora, queridos irmãos. Igreja que ouve esta palavra, esteja onde estiver no mundo, deixe o Senhor, pelo Espírito Santo, radiogravar o teu coração agora. Se há diferença, se há ódio, se há inveja, se há cobiça e outros males mais, isso pode te levar à morte. Nós estamos aqui na graça do Filho de Deus. Existe doença, mas tem medicina também. Santo é o Senhor. Deixemos o Senhor nos curar, irmãos, para que nós possamos caminhar e andar perante o Senhor na terra dos viventes. Porque quem está encrencado,
Quem está enroscado nas contendas, nas maledicências, nos costumes desta vida terrena, pecaminosas, não está caminhando, está sentado no caminho. Entendamos isto, irmãos. Não podemos pregar diferente, não podemos aqui pregar um agrado. Não. Temos que pregar a realidade para a salvação. Quem quer se salvar, a receita está aqui hoje. É ordem: volvei, filhos dos homens. Não é voltar para trás. Avante, caminhemos. Que seja aumentada hoje em nós a esperança da vida eterna. Então, queridos irmãos, depois que ele fez esta proposta diante de Deus, e disse assim: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, ele disse assim: criei, por isso falei. Ora, irmãos, quem é que pode falar isso? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O crente, aquele que crê. Se ainda não recebeste o dom de crer, não adianta dizer que vai andar na presença do Senhor Deus na terra dos viventes, porque na terra dos viventes só anda quem é crente. E quem é crente não é porque foi batizado, não. É para aquele que recebeu o dom de crer e creu no Filho de Deus. Crê na palavra de Deus e segue os conselhos da palavra de Deus. Irmãos, é bondade de Deus nesta noite. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Olha que pergunta, irmãos. Que bom se nós pudéssemos ter a coragem de dizer: Senhor, o que eu darei a ti, Senhor, por todos os benefícios que me fizeste? Tu me tiraste das trevas do pecado. Tu escreveste meu nome no livro da vida. Tu me escolheste para ser um filho e uma filha. Tu tens me conduzido até aqui. O que eu posso fazer, Senhor? Então aqui ele mesmo respondeu: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Olha, irmãos, que obra magnífica, maravilhosa que Deus fez. Porque o nosso cálice era o cálice da condenação e da perdição eterna, que é o cálice do pecador, que está lá para ele beber. Está ali, olha, este é o teu cálice. O que fez o Senhor Jesus quando foi à cruz do Calvário? Levou a nossa culpa, a nossa condenação, e tomou o nosso cálice da perdição e bebeu por nós. E deixou para nós bebermos o cálice da salvação. Vamos beber um golinho deste cálice agora, irmãos. Beber o cálice da salvação é achegar-se perante o Senhor e dizer: Senhor, eu te amo. Eu quero, porque ele disse aqui: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Qual é a nossa súplica? Qual é a nossa voz agora diante dEle? Senhor, me liberta disso. Senhor, me abre um caminho aqui, me abre uma porta. São coisas da vida terrena, mas aqui o importante é ouvir a voz da nossa súplica. Senhor, salva minha alma, ajuda-me a voltar para Ti. Senhor, deixa eu chegar logo onde Tu estás. A paz de Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Preciosa é a morte dos santos perante o Senhor. Sabe por quê? Porque ele consegue voltar para Deus, irmãos. Não é preciosa a morte do ímpio e do pecador, mas dos santos, na graça, que vem andando e caminhando para a vida eterna. Ah, irmãos, quando vem a morte, é a maior preciosidade. Foi salvo. Acabou a força do pecado, acabou a tentação, não tem mais luta. Dormiu na esperança da vida eterna. Essa é a nossa viva esperança, irmãos. Mas tomar o cálice da salvação
Tem hora que muitos se revoltam, se rebelam e dizem: não é possível. Depois que eu criei, depois que eu me batizei, agora me sucede isso. É luta, é tentação, é isto, é aquilo, é coisa que não dá certo, é provação daqui, é provação dali. Mas o mundo também tem, e não está na terra dos viventes. Mas então, que vantagem eu tenho de estar nesta graça? A vantagem que você tem, que você foi colocado num caminho cujo final é a porta Jesus Cristo, que está te esperando. Desvio, outro caminho te leva à perdição. Mas então beber o cálice, beba com alegria, beba com resignação, suporte a opressão, suporte a luta, suporte a enfermidade, suporte as dores desta vida, resignado e dando glória a Deus na tua vida. Dar glória a Deus quando estamos bem, dar glória a Deus quando a nossa conta está bonita no banco, dar glória a Deus quando tudo está às mil maravilhas. Isto qualquer um dá, até o ímpio dá também. Mas agora, com a cabeça baixa, os teus ombros cansados e o adversário soprando nos teus ouvidos, querendo te roubar a tua paz, dê um glória a Deus agora, porque este vale muito mais. Aí no teu leito, aí na tua dor, aí agora na tua angústia, na dor porque o Senhor levou um ente querido, da separação da carne, do luto. Dá para dar um glória a Deus e dizer: graças te dou, Senhor, porque este foi contigo, eu também quero chegar lá. Ouvintes presentes e ouvintes por esse mundo afora, esta palavra nos abre, irmãos, um caminho limpo. Quem quer voltar para Deus, receba agora um abraço do Senhor e siga em frente. Ande com Cristo, Filho de Deus. Deus seja louvado. Amém.